Olá, meus queridos amigos, meus parceiros diários, estamos juntos mais uma vez na nosso momento de comunhão, no nosso momento de reflexão, no nosso compromisso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje vamos falar sobre quando Deus responde além daquilo que podemos imaginar. Invoca-me e eu te responderei. Você sente que Deus está em silêncio? Já orou durante muito tempo e ainda espera uma resposta? Nesse devocional baseado em Jeremias 33:8, eu, pastor José Carlos Carvalho, apresento uma poderosa reflexão sobre a fidelidade de Deus às suas promessas. Descubra como a oração abre caminho para milagres, restaura a esperança e fortalece a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. A palavra de Deus revela que Ele continua ouvindo, respondendo e realizando coisas grandes e ocultas na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Ao final desse devocional, participe de uma oração especial. Vamos orar por cura, por libertação, por provisão financeira, por restauração dos vínculos familiares, dos relacionamentos. Vamos orar por esperança, por conforto e consolo. Que essa mensagem fortaleça a sua caminhada com Cristo e renove sua confiança no Deus que nunca abandona os seus filhos. Compartilhe então esse devocional com alguém que precisa de esperança hoje. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida e os seus familiares. Você já fez uma oração e pensou que Deus estava em silêncio? Já clamou durante dias, semanas ou até anos perguntando: Senhor, o Senhor ainda está ouvindo a minha voz? Talvez hoje você esteja enfrentando uma enfermidade, uma crise familiar, passando por dificuldades financeiras ou até mesmo enfrentando uma luta espiritual que parece não ter solução. Mas quero dizer algo à sua mente, ao seu coração. O silêncio de Deus nunca significa a sua ausência ou a sua inoperância. Existe uma promessa maravilhosa em Jeremias 33:3. Deus não apenas nos convida, nos estimula a orar, Ele faz uma promessa extraordinária. E essa promessa nesse texto é: invoca-me e eu te responderei. Hoje veremos que Deus continua ouvindo, respondendo e realizando aquilo que está além da nossa capacidade de imaginar. Permaneça comigo até o final, porque tenho certeza de que essa palavra fortalecerá profundamente a sua fé. Jeremias 33:3 é um texto conhecido por muitos cristãos. Nos diz o seguinte: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus, à luz desse texto, e não apenas nesse texto, por toda a Bíblia, nos convida a orar. Esse texto começa com um imperativo: invoca-me. Não é um conselho, não é uma sugestão, é um convite amoroso do próprio Deus. Enquanto muitos imaginam um Deus distante, a Bíblia apresenta um Pai que deseja ouvir os seus filhos. Jesus também nos ensinou em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. O Senhor nunca fecha seus ouvidos para aqueles que o buscam com sinceridade. Mas talvez você pense: minha oração é pequena, não sei orar direito, já faz muito tempo. Mas Deus não procura orações sofisticadas, Ele procura corações sinceros. Deus responde às orações. Veja que nesse texto a promessa continua. Primeiro, invocar-me-ei ou buscar-me-ei, e ele continua com a promessa: e te responderei. Que promessa extraordinária! Nosso Deus não é um ídolo de pedra,
Ele fala, Ele age, Ele intervém. Às vezes responde imediatamente, às vezes responde depois de um período de espera, às vezes responde diferente do que imaginávamos, mas Ele sempre responde conforme sua perfeita vontade. Nossa experiência cristã confirma isso inúmeras vezes. Quantas portas Deus já abriu, quantos livramentos concedeu, quantas curas realizou, quantas lágrimas enxugou. Talvez hoje você ainda esteja esperando uma resposta. Continue orando. O relógio de Deus nunca atrasa. Deus faz o que não conseguimos imaginar. O Senhor continua no texto: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que expressão maravilhosa! Há bênçãos que ainda não conhecemos, há portas que ainda não enxergamos, há soluções que ainda não imaginamos. Enquanto vemos apenas o problema, Deus já contempla a resposta. Enquanto pensamos que tudo terminou, Deus já preparou um novo começo. Nosso Deus é especialista em realizar o impossível. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Daniel, foi assim com Pedro, foi assim com Paulo e continua sendo assim conosco. A oração nos aproxima do coração de Deus. Quando oramos, algo extraordinário acontece. Não apenas Deus muda as circunstâncias, Ele muda o nosso coração. A oração produz paz em meio às tempestades, esperança diante das perdas, força durante as batalhas, direção quando estamos confusos, coragem diante do medo. Quem ora aprende a descansar. Quem ora aprende a confiar. Quem ora aprende a esperar. Porque Deus sabe, e continua trabalhando mesmo quando não você consegue enxergar. Ele continua trabalhando. Mesmo que você não enxergue, que você duvide, Deus sabe que você continua trabalhando mesmo quando não consegue enxergar. E Ele trabalha, Ele responde. Talvez hoje você esteja enfrentando uma enfermidade, uma crise no casamento, um filho distante dos caminhos do Senhor, dificuldades financeiras, ansiedade, medo do futuro, solidão, uma decisão importante. O Senhor lhe diz hoje: invoca-me. Não procure primeiro as respostas humanas. Corra para Deus. Ele conhece o caminho, Ele conhece o amanhã, Ele conhece a sua dor e Ele continua sendo o Deus dos milagres. Jeremias 33:3 permanece atual. Deus continua ouvindo, Deus continua respondendo, Deus continua surpreendendo. Talvez você tenha chegado a esse devocional cansado, desanimado, sem forças, mas saia daqui lembrando dessa promessa. Existe um Deus no céu que continua respondendo a oração dos seus filhos. Confie, espere, continue clamando, porque aquele que fez a promessa permanece fiel. Vamos orar. Pai amado e Deus eterno, nós nos aproximamos do Teu trono da graça em nome de Jesus, e conforme diz a Tua palavra, com confiança e com ousadia. Obrigado porque o Senhor nos convida a invocar o Teu nome e nos assegura que ouvirá a nossa oração. Apresentamos diante de Ti todos aqueles que estão sofrendo. Visita os enfermos e manifesta o Teu poder de cura sobre cada enfermidade física, emocional e espiritual. Toca aqueles que aguardam diagnóstico, fortalece os que estão hospitalizados e renova completamente as suas forças. Também clamamos por libertação. Quebra toda a cadeia espiritual, toda opressão, todo medo, toda ansiedade, toda depressão e todo plano do inimigo contra a vida dos Teus filhos.
que a luz de Cristo dissipe toda a escuridão. Senhor, abre portas de provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Concede oportunidades de trabalho, restaura empresas, sustenta famílias e supre cada necessidade conforme as riquezas da tua glória. Renova a esperança dos desanimados, consola os que choram, fortalece os cansados e concede paz aos corações aflitos. Que aqueles que perderam alguém querido experimentem o conforto do teu Espírito Santo e encontrem descanso em tuas promessas. Restaura lares, salva filhos, fortalece casamentos, renova a fé da tua igreja e faz-nos perseverar em oração, confiando que o Senhor continua realizando coisas grandes e ocultas que ainda não conhecemos. Que cada pessoa que acompanha esse devocional experimente a realidade da tua presença e testemunhe respostas que glorifiquem o teu santo nome. Nós oramos com fé, certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você acompanhar o nosso canal. Muito obrigado por você investir um tempo do seu dia para fortalecer a sua vida espiritual. Não esqueça de deixar sua curtida, deixar o seu like, fazer um comentário. Não esqueça de compartilhar esse devocional com alguém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. E eu te convido para amanhã estarmos juntos mais uma vez para mais esse momento precioso. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso, repleto das bênçãos desse Deus escandalosamente fantástico. Amém.